tinha uma direção, e a direção de Ló era quem? Abraão. E ele largou essa direção. Ele decidiu seguir os seus próprios caminhos, o seu próprio passo. Ele decidiu seguir a sua vida, a sua doutrina. Ele escolheu o seu caminho. Ele achou que ele sabia demais. Ele achou que ele entendia demais. E o que aconteceu? Ele foi pego como escravo. Os seus bens foram pegos e levados pelos reis que venceram a batalha contra Sodoma e Gomorra. E olha o que é ungido. Mesmo fazendo coisa errada, mesmo pecando, olha o que é o ungido do Senhor. Ele é guardado, ele é protegido. O Senhor tem paciência. Só que tem muitos ungidos que abusam, né? Tem muitos ungidos que não querem nunca ficar na obediência, só querem ficar em desobediência. Por isso não crescem, por isso não desenvolvem, por isso só passam vergonha, por isso só quebram a cara. E Abraão fica sabendo que o seu sobrinho Ló é levado cativo. E Abraão se reúne com outro povo que morava com ele, e eles vão lutar contra aqueles reis. E a palavra fala que Abraão vence a guerra e pega Ló, pega sua esposa, pega os bens de Ló. Aí é o primeiro livramento. Ló segue o seu próprio caminho. Veja o que é a direção. Veja o que é a obediência. Ló, ele tinha uma direção, não é verdade, Abraão? E Ló, ele sai da direção, vai para a campina do Jordão. Ali ele é pego como escravo. E ele só volta para a direção quando Abraão vai salvado. Quer dizer, ele precisava entrar na direção de novo para poder recuperar tudo que ele perdeu: o seu ministério, a sua esposa, os seus bens. E a palavra fala que mesmo assim Ló, ele volta para a sua casa, ele volta para a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão volta para a sua casa. E acontece o segundo fato inusitado, acontece a segunda história dentro daquele contexto. O Senhor chega até a casa de Abraão com os 2 anjos. Aquele Senhor é Jesus de Nazaré. E Abraão prepara um alimento para o Senhor Jesus e os anjos. E ali o Senhor faz promessas a Abraão. Promete um filho para Abraão e para Sara. E também diz que destruiria Sodoma e Gomorra. Mas ali Abraão já pensava em quem? Em Ló. Ali Abraão já estava preocupado em quem? O rebelde. Ali Abraão já estava preocupado em quem? Em quem obedecia. Essa é a vida do líder. O líder, ele intercede pelo que obedece e pelo que não obedece. O líder, ele ora pelo rebelde e pelo obediente. O líder, ele intercede, ele é responsável por aquele que ama a Deus e que está ali na igreja com humildade, mas ele também intercede por aquele que não quer nada com Deus, que está ali na igreja. É obrigação dele, e esta é a obrigação de Abraão. Abraão, naquele momento, intercedeu ao Senhor por Ló, pela sua família, porque Ló era seu sobrinho e estava dentro de Sodoma, e falou: Senhor, se estiver 50 justos ali, o Senhor acabará e destruirá com aquela cidade. E o Senhor falou: não. Mas Abraão sabia que só tinha Ló ali. Abraão sabia que toda a cidade era corrupta, era pecadora. Abraão sabia que todos ali estavam no pecado, no homossexualismo, estavam no lesbianismo. Ali a corrupção era grande.
tiver 40 também não, até chegar 10. Só que a palavra fala que nem 10 justos tinha naquele lugar, nem 5. E o Senhor falou: eu desci para ver o pecado de Sodoma e Gomorra. E o Senhor fica ali com Abraão e manda 2 anjos em Sodoma e Gomorra. A coisa era tão feia em Sodoma e Gomorra que os 2 anjos chegam na praça, fala a Bíblia, e Ló vê os justos naquela praça e chamam para a sua casa. E a Bíblia fala que os homens de Sodoma e Gomorra queriam manter relações com os anjos. Aqueles homens eram tão pecadores, tão corruptos, tão depravados, que eles viram os anjos e foram até a casa de Ló e falaram: coloque estes homens para fora para que mantenhamos relações sexuais com ele. E Ló viram que eram anjos do Senhor. Sabe o que Ló fez? Neles não toqueis, eu vou lhe dar as minhas 2 filhas, façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. E a palavra fala que os anjos estendem as suas mãos, aquele povo tem uma cegueira, e os anjos dão a ordem para Ló, sua mulher, suas filhas, que saíssem daquele lugar, pois todo aquele lugar seria destruído. Este é o segundo livramento de Jó. Porque Ló era um homem ungido, Ló era ungido do Senhor, Ló fazia parte da nação santa, da raça eleita. E a palavra de Deus fala que Ló pega a sua mulher, as suas 2 filhas e parte. E nós conhecemos esta segunda história. O que acontece com a esposa de Ló quando ela olha para trás? Ela vê o quê? Sabe o que Ló representa? Todo cristão que não obedece. Vocês sabem o que Ló representa? Todo cristão que não é obediente. Vocês sabem o que Ló representa para a igreja? Porque Ló, a história de Ló está apregoada dentro da palavra para que seja pregada para a igreja, para ensinar que todo cristão tem que obedecer, tem que temer, que todo cristão, que todo evangélico tem uma direção dentro da igreja, que todo cristão, que todo evangélico, antes de tomar uma direção, ele tem que buscar orientação espiritual, ele tem que buscar orientação do seu líder, ele tem que buscar uma direção para o trabalho, para o casamento, para os filhos. Quando nós estamos na igreja, nós temos um líder espiritual. E o líder, ele foi constituído por Deus para dirigir a sua vida, igreja. E quando você ouve o líder, você prospera. A Bíblia fala assim: ouça os profetas e prosperareis. Eu quero brincar algo. Acho muito interessante. O Ricardo, ele teve um sonho. E ele sonhou um certo fato, né? Que tinha uma loja, tinha te oferecido uma loja, e dentro daquela loja ele viu umas coisas que eram. Tinha 3 salas, e essas salas tinham como se fossem umas máquinas. Eu perguntava o que tinha acontecido ali, e as máquinas seguiam. E falava assim: ó, nesse lugar morreram muitas pessoas. Amém. E o que aconteceu? Ele chegou de manhã hoje aqui e me perguntou: que sonho que era esse? E nós tinha acabado de chorar, depois da oração, então estávamos fugidos. E o Espírito Santo me mostrou: você vai receber uma proposta, e o Senhor está falando para você não aceitar esse projeto, porque é um laço. Aí o que aconteceu depois que você saiu daqui? Aí eu saí e fui trabalhar normal. Aí tinha um rapaz que eu não fazia assim, escolher há muito tempo. Aí eu fui levar,
uma parte lá para você visitar. E você é obrigado. Está querendo ver você. Que tem um rapaz que tem uma loja perto lá de você. E esse rapaz, ele está querendo vender a loja dele, ou ele coloca você lá, você nem precisa de dar dinheiro nenhum. E até mesmo o sonho, ou eu pagar pela loja, ou não precisava nem pagar. Aí eu rejeitei, porque eu sabia. Ele ouviu a voz do profeta. Ele poderia ter feito como Ló. Eu vou para Campina, eu vou ser empresário, eu vou cuidar de uma loja, eu vou ter uma loja. E o Senhor falou com ele antes. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Se ele fosse como Ló, o que ele ia fazer? Ele ia para Campina, né? Cheio de paz. Mas aquilo era um laço, não tinha direção do Senhor. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, foi destruída. Mas ele ouviu e ficou com Abraão. Ele ouviu a direção do profeta. Digam graças a Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Digam graças a Deus. Digam glória a Deus. Eu trouxe ele para testemunhar, para te mostrar o que aconteceu com Ló. Aleluia. Ló não ouviu Abraão. Ló não buscou o conselho de Abraão. Ló seguiu o seu caminho. Ló seguiu o desejo do seu coração. Em Provérbios a palavra fala: o projeto ele vem do coração do homem, mas a resposta ela vem do Senhor. E o Senhor fala: ouça os seus profetas e prosperareis. Porque nós não queremos uma igreja que seja cheia de nós, que cada um siga o seu próprio caminho. Nós queremos uma igreja que seja homem, que tenha homens e mulheres que ouçam a voz do Espírito e sejam dirigidos pelo Espírito Santo. E hoje é quarta-feira, meu amado. Eu poderia pregar uma mensagem pentecostal, eu poderia pregar uma mensagem de cair fogo, mas é culto de doutrina.